O que está acontecendo no Líbano? Como a gente sabe, ontem à noite houve muitos ataques, aliás, ataques de israelenses contra libaneses. 4 soldados israelenses foram mortos ontem. E depois tivemos um ataque, uma escalada, na parte sul do Líbano. Até agora, de acordo com as informações mais recentes, 47 pessoas foram mortas e 97 ficaram feridas. E a luta continua, porque nas últimas 2 horas se falou sobre um possível cessar-fogo, mas esse cessar-fogo não aconteceu. Vários oficiais israelenses, em entrevistas aos canais 12 e 15, estão dando versões diferentes sobre essa questão do cessar-fogo. Mas no fim das contas, a realidade é que o cessar-fogo, como você mencionou várias vezes, tem características israelenses. Eles não se importam com o cessar-fogo. E essa é a realidade do que está acontecendo. O que foi tão perturbador hoje foi essa postagem do Ben-Gvir. Nessa postagem, ele diz que para cada lágrima de uma mãe israelense, 1000 mães libanesas devem chorar, que todo o Líbano deve queimar. Com todo respeito aos americanos, Israel precisa deixar claro para o mundo inteiro que o sangue dos nossos filhos e a segurança dos nossos cidadãos não estão em jogo. Todo o Líbano deve queimar. Nosso dever supremo é proteger os cidadãos de Israel e os soldados das forças de defesa de Israel. E esse compromisso exige isso. Está acima da consideração. Sobre as outras considerações, eu disse ao primeiro-ministro, até mesmo na nossa reunião privada, para cada lágrima de uma mãe israelense, 1000 mães libanesas devem chorar. Chega desse jogo de ping-pong no Oriente Médio. Você não vence com respostas moderadas e contenção. É preciso enlouquecer, obliterar, esmagar o terror. É inacreditável o nível e a linguagem que ele está usando. E ele é um funcionário oficial em Israel, em plena guerra. E como é que a gente entende o que está acontecendo, embaixador? Temos um memorando de entendimento, os dois lados tentando avançar de alguma forma, e aí você vê o que Israel está fazendo no Líbano. Olha, eu acho que a linguagem do Ben-Gvir soa muito parecida com algo que os nazistas diriam em resposta à resistência contra a agressão deles na Europa Oriental, contra a União Soviética e a França. E isso mostra o quanto Israel caiu quando um ministro do gabinete se sente à vontade para fazer um comentário tão horrível assim. Por outro lado, eu suspeito que existam pessoas no Irã que pensem exatamente da mesma forma sobre como reagir às violações de Israel a qualquer tentativa de construir a paz na região. Afinal, se 1000 mães libanesas precisam chorar, então eu imagino que haja quem argumente que os israelenses merecem mais punição. O que está acontecendo, na verdade, era totalmente previsível. Os israelenses nunca aceitaram ficar vinculados a nenhum acordo americano com o Irã. Eles colocaram os Estados Unidos nessa guerra. Terceirizaram para os Estados Unidos fazerem o que eles mesmos não conseguiam fazer. Quando ficou claro que isso era impossível, quiseram continuar. Querem que os Estados Unidos continuem fazendo isso. E deixaram muito claro que estão dispostos a destruir qualquer acordo de paz com o Irã. Eles exigem a destruição do Irã. E agora a gente vê um nível de hostilidade no diálogo entre americanos e israelenses que nunca tinha acontecido antes. O jornal Israel Hayom, que é financiado pelos Adelson, Miriam Adelson, um instrumento de propaganda de Benjamin Netanyahu, condenou o presidente Trump por ter traído Israel. Essa é a maior doadora dele nos Estados Unidos. Ela é cidadã israelense. Então, está muito claro que os sionistas estão se afastando do governo Trump. O que não está claro é se Trump está disposto a se afastar de Israel. Porque, na prática, o tipo de declaração que você acabou de mencionar, feita por Ben-Gvir e por outros porta-vozes israelenses, soa como um convite para que o presidente corte o apoio a Israel, para que ele encerre o suporte ao país. These people have had the impression
Essas pessoas ficaram com a impressão de que têm direito ao apoio dos Estados Unidos, não importa o que façam. E acham que têm o direito de violar os interesses americanos em nome da própria visão equivocada do que seriam os seus interesses. Então, eu acho que o Donald Trump agora enfrenta um dilema terrível. Os seus doadores plutocratas sionistas se voltaram contra ele. O establishment israelense está contra ele. Weisselberg e Kushner, que fracassaram em todas as negociações que tentaram, agora estão sendo condenados pelos israelenses por terem traído suas conexões sionistas. E estão sendo ridicularizados nos Estados Unidos, com razão, na minha opinião, por não terem a menor ideia de como fechar um acordo internacional. Guerra e paz, afinal, não são negócios imobiliários. War and peace are not real estate deals, it turns out. Enquanto isso, claro, Donald Trump enfrenta a continuidade e até a aceleração da alta nos preços do petróleo e do gás, especialmente do petróleo, e da gasolina nos postos dos Estados Unidos. Isso porque, embora o Comando Central tenha anunciado o fim do bloqueio americano, não é simples colocar novamente em movimento os navios que ficaram parados no Golfo Pérsico. Os motores precisam ser religados com cuidado, depois de 4 meses sem uso. O petróleo nos tanques provavelmente se deteriorou por causa do clima quente e úmido da região. Ele vai precisar ser testado e talvez misturado para poder ser aceito pelos compradores. Os próprios compradores precisam ter acesso pelos portos, que já estão com a programação cheia. Então, pode ser que não haja vagas disponíveis para esses navios, mesmo que consigam se mover. Existem minas, ao que tudo indica, que precisam ser removidas do Estreito de Hormuz pelo Irã. E isso não é uma tarefa simples. Ou você tem que detonar as minas, ou mergulhadores precisam desativá-las e retirar o detonador. As cascas dos navios, aliás, estão certamente cobertas de cracas, algas e todo tipo de coisa, o que vai deixar a velocidade deles ainda menor. Vai levar de 5 a 6 semanas, se conseguirem sair do Golfo, para realmente entregar o petróleo que estão mantendo nos tanques a bordo. O que isso significa é que daqui a mais ou menos 2 ou 3 semanas, quando o estoque de petróleo dos Estados Unidos acabar, e aquela folga que o mercado global de petróleo tinha, com um pequeno excedente também se esgotar, vai haver um grande salto no preço do petróleo e da gasolina. E isso é desastroso politicamente para o Donald Trump, dentro dos Estados Unidos. Então ele está realmente em apuros. Ele perdeu a principal base de apoio político sionista. De certa forma, ele está, pelo menos no discurso, em guerra com Israel. Ele enfrenta uma humilhação política. E as pessoas estão dizendo com razão que, bom, não sei, chamam de trégua ou de cessar-fogo. É basicamente mais uma tentativa de reduzir a escalada dos confrontos entre o Irã e os Estados Unidos, e também uma tentativa de diminuir as tensões com Israel. Isso continua, então, ainda não acabou. Agora a gente enfrenta o que eu chamaria de a guerra depois da guerra, que é a negociação. As negociações em Genebra foram adiadas por causa da continuação dos combates no Líbano, o que vai contra o acordo que os Estados Unidos fizeram com Israel. A questão é, os Estados Unidos vão fazer valer esse acordo contra Israel? Essa é a dúvida, e a verdade é que ninguém sabe a resposta. Mas eu acho que o Donald Trump merece um pouco de compaixão pela situação em que ele mesmo se colocou. A gente viu o canal 15 de Israel dizendo o seguinte: se o Hezbollah tentar enfrentar o avanço israelense no sul do Líbano, nós vamos nos defender e revidar. Essa é a equação que eles mesmos criaram. Porque no fim das contas, o que eles estão dizendo é: nós estamos nos defendendo. Eles dizem que estão sendo atacados e que só estão se defendendo. Mas a pergunta é: em que lugar exatamente eles estão se defendendo? Seria no Líbano ocupado? No, it's not even occupied. I mean, they are actively
Não, nem dá para dizer que é uma ocupação. Quer dizer, eles estão tentando avançar ativamente contra uma resistência, e depois dizem que essa resistência é criminosa. E o fato de as pessoas resistirem é usado como justificativa para matar civis. Os números que você mencionou, isso é o que se chama de chutzpah, sabe? É como aquela história clássica do garoto que mata os pais e depois diz ao juiz: seja indulgente comigo, agora eu sou órfão. Tenha pena de mim, eu sou órfão. É esse tipo de raciocínio que Israel está aplicando, e simplesmente não faz sentido. E eu acho que o J.D. Vance está certo quando diz que, ao atacar o Donald Trump da forma como fizeram, os israelenses correm o risco de perder o último amigo que ainda tem no cenário internacional. Porque Israel hoje é um estado pária. É como aquele convidado indesejado na festa do jardim. Ninguém quer uma festa com Israel presente. Então, eu acho impressionante o nível de arrogância, a soberba que pessoas como Ben-Gurion demonstram. E isso serve de lembrete de que, nas tragédias gregas, a causa sempre é a mesma: a ubris, o orgulho excessivo, a incapacidade de enxergar as próprias falhas. E Israel mostrando na prática a verdade dessa tese grega. No Irã, há pessoas criticando o memorando de entendimento porque acham que, se perderem a dominância ou o controle que têm sobre o Estreito de Hormuz, não teriam mais nenhuma forma de pressionar os Estados Unidos a acabar com a guerra entre Israel e o Líbano. Porque, na visão delas, o único motivo pelo qual os Estados Unidos estão negociando com o Irã, ou tentando fazer alguma coisa, é justamente essa pressão que o Estreito de Hormuz exerce sobre a economia global e sobre as reservas de petróleo americanas. E mais adiante, a gente vê o governo Trump. Você sabe, você vem acompanhando o Donald Trump e a administração dele. Isso é novo. O que está acontecendo agora é algo novo. Donald Trump está atacando Benjamin Netanyahu. Ontem à noite, o J.D. Vance apareceu dizendo que os israelenses precisam ser racionais, que têm que acordar e encarar a situação em que estão. Segundo ele, esse é o último momento para eles. Ele disse que os Estados Unidos estão fornecendo 2/3 das armas que eles estão usando e que já usaram na guerra contra o Líbano. Essa é a realidade. Eu não vejo os europeus dispostos a participar de nenhum tipo de guerra direta com os iranianos. Não, eu não acho que os europeus vão se envolver nisso, de jeito nenhum. E claro, é interessante, mais do que interessante, é bem revelador, que quando os Estados Unidos pediram ajuda por causa da situação no Estreito de Hormuz e do ataque ao Irã, ninguém apareceu. Ninguém atendeu ao chamado. Nenhum país. Israel foi o único parceiro que os Estados Unidos tiveram, e mesmo assim, nem dá para dizer que foi um parceiro de verdade, porque basicamente estava aproveitando o ataque ao Irã para expandir seu território no Líbano e na Síria. Então eu acho que os israelenses realmente precisam acordar e reconhecer que perderam a guerra. E os Estados Unidos, o parceiro deles nessa guerra, também perderam. E eu não consigo imaginar. Eu vivi a queda de Saigon, o fim da Guerra do Vietnã. Que tipo de influência os Estados Unidos tinham naquela época sobre o governo vietnamita? Nenhuma. Então, basicamente, se você perde uma guerra, é natural ter que ajustar suas políticas e relações para refletir o estrago que foi feito. E essa guerra foi um desastre sob todos os pontos de vista. Eu não vejo nenhum benefício que ela tenha trazido para ninguém. Foi desastrosa para o Irã, pelo número de civis mortos e pela destruição causada. Foi catastrófica para a liderança iraniana, em todos os níveis. Sim, houve um dano enorme, enorme mesmo. Yes, those huge damage done. But it has been disastrous for the Gulf Arabs. Mas isso tem sido desastroso para os árabes do Golfo, por causa da associação deles com os Estados Unidos. E no caso dos Emirados Árabes Unidos e do Bahrein, por causa da associação com Israel. Eles foram avisados de que, se essas alianças continuarem,
o Irã se reserva o direito de atacá-los. O Irã concordou em não atacar ninguém por 60 dias, desde que haja um cessar-fogo no Líbano. Isso está claramente previsto no acordo. Israel está, de forma deliberada, impedindo a implementação dos termos desse memorando de entendimento. Talvez ele devesse mesmo ser chamado de memorando de mal-entendido, um MM em vez de MU, porque está bem claro que não existe um entendimento real por trás disso. Mas eu volto ao ponto que você levantou. But I come back to the point that you made. 2/3 of Israeli weaponry is American sourced. 2/3 do armamento israelense vem dos Estados Unidos. A capacidade de interceptar mísseis, o Domo de Ferro, o Arrow, o Stiling de Davi, esses 3 sistemas foram todos financiados e desenvolvidos em conjunto pelos Estados Unidos e por Israel. Eles não são produtos apenas da economia israelense. São presentes do povo americano. Foram os contribuintes que pagaram por isso. E esse apoio pode ser cortado. Eu acho que Israel está prestes a descobrir que não tem direito a um cheque em branco dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não estão mais dispostos a fazer isso, diante do desastre em que Israel nos meteu. Primeiro, com o apoio ao genocídio em Gaza, agora, com o apoio à violência no Líbano, e, claro, com a desastrosa guerra contra o Irã, que acabou trazendo muitos benefícios para o Irã. As pessoas dizem, bom, se isso fosse uma partida de futebol, seria Irã 1, Estados Unidos 0. Se fôssemos honestos, diríamos que o Irã saiu dessa com novas vantagens, com mais poder de barganha. O Estreito de Hormuz, o país suspendeu qualquer ajuste nuclear, qualquer mudança de política nessa área, por 60 dias. Mas depois desses 60 dias, se não houver acordo, o Irã vai estar obrigado a cumprir uma promessa de não construir armas nucleares. Qual seria a base para isso? Não haveria base nenhuma. Então o Irã tem muita influência durante esses 60 dias. E não há como negar isso. Israel pode dizer tudo de ruim que quiser sobre o governo Trump e sobre os Estados Unidos, mas o fato é que está à mercê dos Estados Unidos. E de muitas formas, os Estados Unidos também estão à mercê do Irã. Eu acho que as opções por Donald Trump não têm uma boa opção para ele agora. De um lado, aquelas pessoas que o apoiaram, os sionistas, você mencionou a família Adelson, e esse grupo, os sionistas, ou os pró-Israel, investiram muito na campanha dele e fizeram parte do governo. O Rubio, por exemplo, surgiu desse tipo de apoio, vindo do Adelson. Então esse é um lado. Do outro lado, os Estados Unidos têm que sacrificar tudo para apoiar Israel. Tudo mesmo. Sabe, enfrentando todos os aliados na Ásia Ocidental, fora da Ásia Ocidental, Japão, Coreia do Sul, os países do Golfo, os europeus estão sofrendo muito. E dá para ver que a situação, eu diria na África, não está nada boa com o passar do tempo. Especialmente com o caso do Estreito de Hormuz. Veja, em lugar nenhum as coisas estão bem. Os Estados Unidos, a economia, o Irã, a economia do Irã não vai nada bem. E os Estados Unidos estão na mesma situação. Em 4 semanas, todas as reservas de petróleo dos Estados Unidos vão estar esgotadas. Totalmente, em 4 semanas. Esses são problemas enormes. E por outro lado, o sistema político americano, a gente vai ter as eleições de meio de mandato, e logo depois delas, vem a eleição presidencial de 2028. Esses são temas importantes por Donald Trump, mas ninguém parece se importar em Israel. Tudo que eles querem é a continuação da guerra, a ocupação no Líbano, e não se importam com o governo Trump, nem com as dificuldades que ele está enfrentando. The Trump administration and the difficulties they're facing. Olha, eu acho que o Donald Trump se parece muito com os israelenses em vários aspectos. Quer dizer, ele coloca o próprio ego e o próprio interesse acima do interesse do país. E os israelenses claramente acham que todo mundo deve alguma coisa a eles. E eu acho que as pessoas não aceitam mais isso. E falando como americano, existe uma linha clara de deterioração no nosso sistema constitucional e nas nossas liberdades, que pode ser ligada à nossa relação pouco saudável com Israel.
Agora as pessoas começaram a falar abertamente sobre o caso do USS Liberty, onde um grande número de marinheiros americanos foi deliberadamente morto pelos israelenses, que tentaram afundar o navio usando aviões sem identificação. Eles sabiam muito bem o que estavam fazendo. E agora as pessoas estão falando abertamente sobre isso. A gente pode até ter uma discussão sobre o 11 de setembro, porque veja, a reação dos Estados Unidos foi guiada em grande parte pela Hasbara israelense, a propaganda israelense de justificação. Os ataques de 11 de setembro foram uma consequência direta das políticas americanas em relação à Palestina e aos muçulmanos em geral, políticas que, por sua vez, vinham do modelo israelense. E foi aí que começou o processo de erosão da nossa Declaração de Direitos e a mania de segurança que tomou conta dos Estados Unidos. E agora chegamos a isso. Tivemos protestos contra o genocídio, que foram condenados como, veja só, antissemitismo, como se para ser favorável aos judeus fosse preciso apoiar um genocídio. Quer dizer, se existe algum grupo no mundo que deveria ser especialmente sensível à necessidade de se opor a um genocídio, esse grupo deveria ser em qualquer lugar. E para fazer justiça, muitos judeus americanos são de fato firmemente contrários à política de Israel. Mas veja, esse rompimento vem se formando há bastante tempo. A base para um afastamento entre os Estados Unidos e Israel vem sendo construída já faz um bom tempo, uns 25 anos, talvez até mais. E olha, Israel está correndo um risco enorme. Exatamente o que aconteceu com os reinos cruzados nos séculos XI e XII. Eles desabaram quando o apoio estrangeiro acabou. Israel está jogando um jogo perigoso, que pode custar a própria existência do país. E quem é o responsável por isso? Dá para alinhar todo o gabinete israelense sob o comando de Netanyahu e encontrar motivos para considerar todos culpados pelo desastre que trouxeram ao próprio país. Então eu acho que Donald Trump se preocupa apenas com o próprio bem-estar, não com o dos Estados Unidos, nem com o de Israel. Israel, por sua vez, se preocupa só com o próprio bem-estar, e não com o de mais ninguém. Isso não é uma base para manter o apoio de ninguém por muito tempo. For sustained support from anyone.